Fala pessoal, tudo bem? Professor Elanderson aqui resolvendo com você mais uma questão que caiu no Enem em 2021 e essa aqui diz o seguinte, acompanha comigo a leitura, olha só. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação de chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Tem uma imagem para a gente e a seguir ele continua dizendo o seguinte. No processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Um entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente... Então, olha só, aqui nessa questão a gente precisa entender quais são os mecanismos de calor nesses dois processos. Qual é o primeiro processo? O primeiro processo é o mecanismo de calor trocado entre o Sol, como ele fala aqui pra gente, ó, e a ilha de calor, ou seja, entre o Sol e aquela parte da cidade lá que está sendo chamada de ilha de calor. O que acontece? O Sol, ele envia para o planeta Terra calor na forma de ondas eletromagnéticas, especificamente na faixa do infravermelho, assim, de forma mais intensa na faixa do infravermelho. E é dessa maneira que a luz, que o calor do Sol, melhor dizendo, chega a essas ilhas de calor. E qualquer onda eletromagnética, seja na faixa do infravermelho, como nesse caso, ou em qualquer outra faixa, ela se propaga, nesse caso, por radiação ou irradiação. A gente pode usar essas duas palavras. Então a gente pode dizer que esse primeiro fenômeno, esse primeiro processo de propagação do calor é a irradiação. Veja só, a transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor é feita por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente na faixa do infravermelho. E como é que a gente chama isso? Irradiação. Ok. E a segunda, ele fala que é entre a ilha de calor e a brisa marítima. O que acontece? Essa brisa marítima, quando ela entra em contato com a ilha de calor, ela vai aquecer. Aquecendo, ela fica menos densa. E ficando menos densa, ela sobe. Isso a gente dá o nome de convecção. É o processo de propagação do calor em que o próprio material aquecido muda de lugar. Então a gente fica que o primeiro processo a gente chama de irradiação e o segundo processo a gente vai chamar de convecção. E se nós analisarmos as nossas alternativas, a alternativa que traz isso é exatamente a alternativa A, que é a resposta dessa nossa questão. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.